Desde que acordamos, acordamos com plástico. Faz parte dos nossos dias. Tudo o que levamos para casa é plástico. A nossa organização não pretende aqui encetar uma guerra contra o plástico. Pelo contrário, ele é útil em várias questões da nossa vida. Agora, ele está a ser utilizado de uma forma excessiva por toda a cadeia de valor, pela produção, pela distribuição, pelo consumidor, e as autoridades necessitam também de intervir legislando para que todos sejamos responsáveis por retirar o plástico da natureza e ter um uso de plástico eficiente e dentro dos limites do planeta. Aqui neste saco tem todo o plástico que retirámos só desta parte de alimentos e que era completamente desnecessária à partida, porque existem logo soluções de comprar a granel e avulso, e também tem os sacos que utilizamos para trazer as compras do supermercado. Há no que compramos o plástico e há no que comemos o plástico. A WWF Mediterrâneo publicou um relatório sobre o mar Mediterrâneo e a poluição por plástico neste mar, em que diz que 20 a 30% das espécies comerciais que nós comemos, do peixe, do marisco, estão contaminadas por microplásticos e passando para nós esse microplástico. And that's where we collect the mussels to do research. So they're wild mussels. They're exposed to natural seawater, and this is what we did in our research. We wanted to know what the mussels were seeing as to microplastics. So, Professor, can we go? Yes, let's go and find some mussels. Yes. When they filter the water and there's microplastics in the water, we know that most of the microplastics are going to go through their gut and come out again. Logical defecation. But our experiments with mussels taken here and all along the shore have shown that every mussel, edible mussel of about a little bit bigger than this, of about 3 to 4 years old, contains about half a microplastic to one microplastic. So whenever you eat a mussel, let's make it easy, you eat at least one microplastic. Cada vez comemos mais plástico e quem percebeu isso há mais tempo foi a Universidade de Ghent, na Bélgica. So in fact we analyzed mussels with empty stomachs, and so we know that the microplastics we found are really microplastics which are in the tissue, in the meat of the mussels. So you see different types of microplastic we can find, again coming from the tissue, from inside a mussel. So one can imagine, if you eat mussels, that these things which are lodged in there, which are stuck in there, we eat them as well. So it's very similar, I think. This one is about 18 or 20. It's happening everywhere, and along a small stretch going from Lisbon to Ostend, Belgium, it's fairly the same situation. We've only started to analyze other food stuff, also terrestrial food stuff. We find it in honey, in beer, in drinking water. So once you start looking, well, it's like in every food item we have, there is some form of contamination. We do know from several studies, also some work we did, that microplastics can go through the epithelial layer of the gut of a person. That we know. So we know that microplastics which ends up in our intestine can be transported, let's say, to the underlying tissue. And what is the underlying tissue? It can be lymph tissue, it can be muscle tissue, it can be blood. Comemos
Vemos plástico nos mexilhões, nas amêijoas, no marisco em geral. E o peixe está também contaminado. Os peixes e animais marinhos comem plástico porque o confundem com um alimento habitual, mas comem também plástico porque ele está reduzido a partículas que não se conseguem distinguir no ambiente. O sal que comemos tem plástico. Esta fotografia portuguesa foi premiada mundialmente. Fui recolher algumas amostras para tentar perceber se realmente existia essa presença de microplásticos no sal marinho da nossa costa. E cerca de 10, 15 minutos após essa busca, eu encontrei uma primeira fibra, a tal fibra azul que eu fotografei, que estava enrolada a um cristal de plástico. Portanto, mesmo que fosse algo que eu imaginava, que eu pudesse pensar que tivesse sido contaminação, não seria, porque estava mesmo enrolado a um cristal de sal. E era evidente uma fibra azul, sintética, que eu mais tarde comprovei que sendo como um poliéster, portanto, de uma origem de alguma peça de roupa. Verificámos que realmente, mais uma vez, o sal, à semelhança dos outros recursos, também ele estava contaminado com microfibras e também ele é suscetível a alguma preocupação da nossa parte, enquanto consumidores, de um recurso que também está contaminado. O plástico está nos peixes, nos moluscos, no sal e na água que bebemos. Sim, de facto, nós consumimos bastante água engarrafada e é um gesto muito natural de comprar uma garrafa de água e bebê-la, mas sabemos agora que esta água está contaminada com microplásticos, com muito mais microplásticos do que a água canalizada e sabemos também que esses plásticos estão presentes e que são resultado do processo de fabricação das garrafas e não tanto da própria água que está a ser engarrafada em si. Portanto, utilizando uma garrafa de água como a que tínhamos há pouco, colocamos aqui a nossa amostra e vamos agora analisar e ver qual a quantidade de plástico que está presente nesta água. Para que se perceba, todos esses pontinhos brilhantes, chamemos-lhe assim, que estamos a ver, são microplásticos. Nesta amostra, sim. Aquilo que nós temos que perceber é que as empresas de água engarrafada não nos vendem água, vendem-nos plástico. E, portanto, não foi de todo surpreendente encontrar este plástico na água engarrafada. No caso da água da torneira, tem muito menos microplásticos. Nós sabemos que tem cerca de acordo com a média que alguns estudos têm feito, cerca de 65 vezes menos, mas lá está, nós continuamos a não saber exatamente de onde provêm esses microplásticos. Mas o que é talvez ainda mais preocupante é o facto de não sabermos quais os efeitos destes microplásticos na saúde humana. Há hoje uma certeza: comemos plástico. Cada pessoa ingere cerca de 2.000 micropartículas de plástico todas as semanas, ou seja, cerca de 250 gramas por ano. O plástico está hoje dentro de nós. A Universidade de Medicina de Viena, na Áustria, tem essa certeza. Estamos na Áustria, no meio da Europa, um país onde não há oceano e ondas que arrastem as graves consequências do plástico marinho. O mar mais próximo, o Adriático, fica a 500 km de distância. Mesmo sendo um país sem costa e proximidade de praias, foi daqui que recentemente saiu um estudo e revelações perturbadoras sobre o assunto. O plástico está presente no interior do nosso corpo.
The importance now is that we have the first confirmation that microplastic is indeed entering the human body. So in our study, we were the first ones who investigated the presence of microplastics in human stool samples. Our biggest surprise was that we could detect microplastics in each and every single stool sample. So first, we have now obtained the information about the material. So it's indeed plastics. And second, with this image, it allows us also to learn about the extension, so the size of the particle. And we can measure it here, and it's about 100 to 150 micrometers in diameter. So looking from above onto the particle, that's the information we get. So we started with people from Austria, but then we considered how can the plastic reach the human gut and the human stool, and decided to have also participants incorporated in our study that eat more seafood and more fish than the Austrian diet has. So that's why we contacted people living all over the world, so mainly in Europe. Isto revela o que há alguns anos temia. O plástico está presente no nosso organismo e atravessa o nosso corpo. As consequências para a saúde estão a preocupar os investigadores e podem ser graves. Is it possible to know the origin of the plastic that you found? In our study, we are unable to do this. There are some suggestions where it might come from. Some people had eaten seafood, for instance, or fish. Others, many had contact to PET bottles, plastic bottles. And in all cases, the food was packed in plastic, as it is very common. Is there any doubt that we eat plastic? I think in our Western world there is no doubt that we get into contact, into very close contact with plastic, and that obviously involuntarily we also swallow a little bit of it. I can speculate that most of the plastics will go through us. It won't affect us much. But, you know, maybe there are some patients who already have conditions affecting their gastrointestinal tract. People with inflammatory bowel diseases, for instance. In this special population, it is of great interest if such environmental factors maybe change the disease course, or if those people are more susceptible for these environmental changes. Comemos, bebemos e respiramos plástico. A Universidade de Aalborg, na Dinamarca, diz que não só respiramos, como inalamos o plástico para os pulmões. And the chemicals that are used to make plastics, the plasticizers, the phthalates and the bisphenols, have been linked to a bunch of different human health issues, including obesity and diabetes, breast cancer, brain cancer, and prostate cancer, and lower sexual function, sterility, and infertility. And for babies exposed to these chemicals in utero, so because the mother is eating and drinking out of plastics or using beauty products that are coming from plastics or PVC plastics, these same chemicals have been linked to shortened anogenital distance, smaller penis size, feminization of boys, so boys getting breasts, early menses in girls, girls getting their period younger and younger, attention deficit disorder, and lower IQ. Which is like, whoa. Tem existido uma convivência conveniente entre o homem e o plástico, mas são cada vez mais evidentes os danos e os estragos. E ainda por cima, eles vão se dividindo em pequenos bocados e já vemos esses microplásticos e esses nanoplásticos na cadeia alimentar, constituindo um risco adicional para a nossa saúde. Is the plastic killing us? It is certainly capable of killing us. It's certainly killing animals in the ocean.
We always feel bad when we see somebody trophy hunting just for fun, killing things for no good reason. This is what plastic is doing. And now we're getting to the point where it's not just this entanglement issue, but it's the ingestion. Now we're starting to see things dying because they're full of plastic. They're not getting any nutrition from it, and it's blocking their internal organs. We're next. Sabemos ainda pouco, no entanto conhecemos o suficiente para dizer que há aqui um problema grave com uma das maiores invenções das nossas vidas e da qual não conseguimos escapar.